O tema sustentabilidade permeia o nosso dia de hoje e navegamos da sustentabilidade como uma abordagem de negócios para aterrissar aos casos práticos, olhando para como a sustentabilidade está sendo construída. E assim agora nós vamos falar sobre a inovação na reciclagem de embalagens flexíveis. E é um prazer receber aqui um trio de peso, o João Henrique Alves, que é gerente de projetos em sustentabilidade do Val Group, também a Karina Turci, que é gerente de sustentabilidade e embalagens da Ambev, juntamente com o Marcelo Guerreiro Mazon, que é head de sustentabilidade da The Inc. Sejam bem-vindos, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu gostaria aí de agradecer pelo convite realizado pela Abre. Gostaria de agradecer também a participação aí da Karina e do Marcelo e também do público que está nos assistindo, né? Eu tenho aqui uma apresentação para vocês, que eu gostaria de começar. Deixa eu que eu gostaria de começar falando um pouco sobre alguns números, né, de sustentabilidade da Val Group e também das nossas metas futuras, né, dentro desse tema. Sustentabilidade na Val Group é algo bastante sério, né, visto que nós estamos reciclando plásticos no Brasil desde 1976, com a criação da nossa primeira planta aqui no interior de São Paulo, em Lorena, e atualmente nós estamos aí reciclando mais de 300 milhões de garrafas por mês ao redor do mundo, né? E só no Brasil nós temos aí um número em torno de 60 milhões de garrafas. Temos o prazer também de falar que estamos aí expandindo a presença de energia renovável dentro da nossa matriz energética, né? E nos últimos anos aí investimos em usinas hidrelétricas no Brasil e também na produção de energia eólica nos Estados Unidos. E com orgulho também eu posso falar aqui do nosso laboratório, né, de teste de carga, o nosso LTC, que fica aqui em Lorena, onde nós temos aí o prazer de ajudar os nossos clientes a reduzir a quantidade de material utilizado em embalagens industriais. Tá? Bom, nos últimos anos também firmamos aí parcerias importantes com o objetivo de sempre reduzir nossas emissões de carbono, é, aumentar a quantidade de material reciclado no nosso portfólio, né? E como principal meta, posso falar aqui para vocês da nossa meta para 2025, que é de expandir a quantidade de produto, de material reciclado que nós produzimos e consumimos nos nossos produtos de 16% para 25%, né? Atualmente, nós já estamos reciclando mais de 120 mil toneladas de plástico todos os anos. E para introduzir o tema de hoje, eu gostaria aqui de comentar um pouco sobre o nosso principal case de economia circular, onde nós tivemos aí o prazer, né, de, junto com a Ambev, né, a Ambev que é o nosso principal parceiro e está aqui com a gente hoje, né, a Karina daqui a pouco vai falar também. E o nosso principal case é onde nós tivemos o prazer de lançar em 2012 a primeira garrafa com conteúdo 100% reciclado do Brasil no Guaraná Antártica. Muito legal, né? Primeiro, dar boa tarde a todos, agradecer mais uma vez o convite aí do time do Val Group, agradecer toda a organização do evento e a todos que estão assistindo. E aí, dando continuidade, né, a gente está falando de sustentabilidade, e a gente trouxe aqui, né, que para a Ambev, a sustentabilidade a gente costuma falar que é o nosso negócio, né, e permeia, inclusive, o nosso propósito. Então, o nosso propósito é unir as pessoas por um mundo melhor, e quando a gente traduz esse mundo melhor, a gente vai olhar desde gestão de água, agricultura, redução de carbono, e claro, o objetivo principal da nossa conversa hoje é de falar de embalagem circular. Então, pode passar, João? E aí a gente vai ver que tem uma meta específica, né, para a embalagem circular. Então, a gente assumiu esse compromisso até 2025, né, onde 100% dos nossos produtos, né, eles devem estar em embalagens retornáveis ou feitas majoritariamente de conteúdo reciclado. E aqui a gente trouxe o report do ano passado, de 2020. Pode voltar só um pouquinho, João?
só para trazer aqui esse recorte de 2020, onde a gente já vê, né, que para alumínio a gente já superou a meta, e para PET, para vidro, a gente tem ainda um desafio a ser alcançado. E além disso, né, a gente verificou que essa meta é super importante, ela vai fomentar toda essa cadeia de circularidade, mas ela não endereçava a problemática da poluição plástica. E aí foi que em 2020 nós lançamos um novo compromisso, pode passar, e aí a gente está falando de também, né, assumiu esse outro compromisso de zerar a nossa poluição plástica proveniente das nossas embalagens também até em 2025. E aí, para endereçar esse desafio, né, essa meta super desafiadora, a gente tem várias frentes de eliminação e substituição do plástico quando é possível. A gente trouxe aí alguns exemplos de conteúdo reciclado, então o João mostrou aí um case de sucesso trazendo a marca do Guaraná, né, com a PET 100% de conteúdo reciclado, e a gente começou a encontrar outros desafios, principalmente nas embalagens secundárias, né, e a gente não conseguia aí achar algumas soluções, e foi que a gente levou esse desafio para um programa que a gente tem internamente, que é chamado de Aceleradora, que é uma parceria junto aí com startups, buscando inovação, e a gente encontrou aí a The Ink, que participou desse processo junto com a gente, para endereçar uma solução para conteúdo reciclado em shrink impresso, né? Então, acho que quando a gente está buscando inovação e faz isso de uma maneira colaborativa, a gente consegue trazer soluções para grandes desafios. Aí eu passo aí para o Marcelo contar um pouquinho sobre a The Ink. Opa, pessoal, boa tarde, tudo bem? Obrigado, agradeço aí a Val Group, por participar desse painel. Parabéns para a Abre aqui por esse congresso maravilhoso, tenho acompanhado nesses dias, tudo ótimo. Contar aqui um pouquinho da história da The Ink. A The Ink foi uma startup acelerada pela Ambev, nasceu em 2018, e ela tem um diferencial que ela é uma empresa de reciclagem de plásticos, mas focada em inovação, né? E ela trabalha com projetos estruturados na cadeia. Então, basicamente, ela tem um processo de destintamento na reciclagem mecânica, que é um processo químico dentro da reciclagem mecânica, mas é um processo químico totalmente sem solventes, com um ciclo totalmente fechado e que nada vai parar no meio ambiente. Inclusive, tudo é reaproveitado, inclusive as borras das tintas. Então, a gente tem aqui o processo normal de moagem, ele passa pelos químicos de destintamento, é tratado, lavado, e aí sim é secado e vai virar o pellet, que gera a extrusão e vira um pellet cristal igualzinho ao pellet virgem. Então, o que a tecnologia da The Ink possibilita? Pode passar, João? Num ciclo normal, o resíduo flexível ou rígido, ele, junto com as tintas, na reciclagem, vai acabar virando uma matéria-prima de baixo valor agregado. Então, ou ele vira um frasco escuro, se ele é um rígido, ou ele vira um saco de lixo, se ele é um flexível. Com a tecnologia da The Ink, esse material, ele volta para dentro da cadeia, uma vez que depois da reciclagem a gente remove a impressão, ele vira matéria-prima e volta a ser o próprio produto que ele era antes. Então, a gente consegue fazer uma operação aqui de economia circular realmente 100% cradle to cradle. No caso, como que é o próprio caso da Ambev, ele volta a ser o fardinho, ele volta a ser o shrink. Pode passar, João. E uma coisa que a gente fala quando a gente olha para a economia circular, e por isso que, inclusive, estamos os três juntos aqui, é que o desafio está na coleta do resíduo, né? Nós vivemos num país continental, então, hoje, a gente olha a coisa como uma zona de colaboração e investimento em tecnologia. Por quê? O resíduo, por exemplo, quando nós olhamos junto com a Ambev todos os resíduos do shrink deles, nós notamos que a gente tinha em todos os elos da cadeia. Tínhamos perda nos transformadores que precisavam ser reaproveitadas, perdas nas plantas da Ambev, fundo de loja do varejo, comércio, que é onde entra um case aqui que o João vai falar, e aí depois ele vai aumentando em cooperativas, aterro e meio ambiente. Então, essa é a nossa filosofia da The Ink, é trabalhar junto com os outros elos da cadeia
para chegar na solução de uma embalagem totalmente circular. Perfeito, Marcelo e Karina. Bom, e é exatamente isso que o Marcelo comentou, né? Sem colaboração, sem trabalho em conjunto, não é possível, né? E esse case que nós temos aqui mostra isso, pois nós temos aí 4 empresas para poder fazer esse projeto de economia circular acontecer. Então, nós temos aí a Green Mining, né, que faz todo o processo de coleta e envio desses materiais para a DEINC, onde o Marcelo, com seu processo, faz o processo de destintamento e de recuperação do material, e a Val Group, que transforma esse material reciclado em uma embalagem com a função de proteger novamente o produto da Ambev, né, e fazer com que esse produto chegue, então, até o consumidor final. E acredito que de fato, a grande palavra aqui para esse trabalho é colaboração. Eu não sei o que a Karina e o Marcelo entendem também desse trabalho, mas realmente, sem essas 4 empresas trabalhando junto, dia a dia, resolvendo os problemas, né? Porque acho que o grande desafio aqui é logístico, né? Acho que não seria possível. Bom, acho que era isso, né, que nós tínhamos para comentar. Então, esse case, ele já é um case real, tá, pessoal? É um case que você já vai encontrar na gôndola do supermercado, esse material que foi produzido, então, com resina reciclada, né, e que já está aí à disposição, né? Lógico que num processo ainda de expansão, né, de crescimento, né, para poder contemplar todo o volume possível, mas é um projeto que a gente já provou que é possível, e fica aí também os contatos para que todos aí possam conversar com a gente no dia a dia, né, para que nós podemos aí ajudá-los a desenvolver mais soluções aí também de economia circular. Muito bem. João, Karina, Marcelo, muito obrigado por compartilhar esse caso. Temos algumas perguntas aqui. Eu acho que a primeira é, antes de existir esse projeto que vocês colocaram na rua, tinha um limite, né, técnico e econômico para a reciclagem desses materiais e eles não... Enfim, alguns dos materiais, como vocês colocaram, teria que ser usado para material de menos valor, tal, mas vocês deslocaram esse limite, né, de que agora coisas que não eram, agora passam a ser. O que vocês acham que são os desafios para adoção, né? Quer dizer, vocês deslocaram essa curva, agora isso é possível, mas ali, né, a Val Group mostrou que hoje estão em 16% de conteúdo reciclado, a meta de 25%. O quanto que um esforço como esse ajuda, né, ou como ele é multiplicador? Quais são os desafios para levar ainda mais disso para frente? Não sei, João, se... Bom, acredito que você tem vários desafios, né? Um grande desafio que nós temos hoje, primeiro, é o logístico, né? Então, é o desafio de você conseguir coletar esse material e trazer ele de volta para a indústria, né? E isso só é possível, né? Só vai ser possível com a participação de todos, né? Desde o consumidor, né? Ali ou no ponto de venda, ou na sua casa, né? Se preocupando em fazer a separação desse material, né, e colocando esse material à disposição das empresas de coleta, né, até esse material chegar para o Marcelo, para que ele consiga ali fazer uma boa separação, né, uma boa recuperação, para que a gente tenha um material de qualidade para poder utilizar nas embalagens, né, porque a gente tem que pensar o seguinte, não é só reciclar, mas é também proteger o produto, né, e para proteger o produto, esse material ele precisa ter qualidade, ele precisa ter o mínimo de condições possível para que eu possa introduzir ele de novo numa embalagem e que essa embalagem cumpra a sua função. Uhum. E Marcelo, quando você recebe esses materiais, uma pergunta que chegou aqui é se a tecnologia para impressão em superfície, se ela funciona para multicamadas, enfim, quais são as embalagens que são aplicáveis à tecnologia que você tem hoje? Perfeito. Hoje, a gente está falando em embalagem monocamada com impressão em superfície, né? Então, rígidas ou flexíveis, né? Então, frascos, shrinks, stretches, enfim. Mas nós já temos desenvolvidas outras tecnologias
com uma planta nova que nós vamos partir em 2022, que vai atacar justamente o fato do material multicamada e também do material laminado e metalizado. Então, a ADINC, ela foca em inovação e tecnologia. Então, a gente hoje já trabalha o destintamento, que já é uma coisa que está consolidada no monomaterial, mas nós vamos adicionar isso a multimateriais e também materiais com metalização, que são as embalagens que nós acreditamos que sejam as mais críticas hoje em termos de reciclabilidade no Brasil. Legal. E como você vê, a gente recebeu uma pergunta também com relação à viabilidade econômica dessa cadeia, né? Então, essa nova tecnologia agora permite tecnicamente que algo aconteça. E aqui a gente sabe que não precisa ser mais barato, nada, a gente tem os créditos de reciclagem, enfim, tem um monte de incentivo agora que vem para isso acontecer, mas o quanto que uma empresa interessada nisso, o quanto que essa matéria-prima, o quanto ela precisa de um suporte, de um incentivo à reciclagem, ou o quanto mesmo sem incentivo isso vai crescer? Eu acho que são duas coisas que fazem esse mercado crescer. Primeiro, óbvio, que a partir do momento idos lá de 2016, 2018, com a pressão do público em cima da circularidade das embalagens, as empresas assumindo metas de circularidade das embalagens, como a gente viu aqui, a parte de sustentabilidade toda da Ambev, que é fortíssima. Então, isso impulsiona um mercado de reciclagem que, na verdade, no Brasil, ele estava quase que estacionado há quase 30 anos, né? Focado em produto de baixo valor agregado e baixa tecnologia. Isso fomenta que indústrias focadas em tecnologia e inovação entrem nesse mercado, e mesmo que o produto, às vezes, custe, mesmo que a matéria-prima virgem, um pouco mais que a matéria-prima virgem, com o viés de sustentabilidade e o que ele traz de benefícios, inclusive para o consumidor, ele passa a ser viável economicamente. É óbvio que a gente fala de um país que nós temos, como o João falou, desafios logísticos, né? Nós somos um país continental, nós temos uma cadeia aí que sofre de recicláveis como um todo, não só do plástico, mas de todos os recicláveis, sofre com bitributação. Então, esses são os desafios que eu acho que, como cadeia, né, como cadeia estendida, e todo mundo tem que olhar para isso e tentar trabalhar isso de uma forma melhor. Não, e como você disse, né, o consumidor, isso é uma nova exigência, né? Então, como fazer, não é se a gente vai fazer ou algo assim. E isso conecta com uma outra pergunta, Karina, na parte de comunicação, né? Eu lembro das discussões, né, de comunicação da Ambev lá atrás, de olha, como a gente vai conversar com o público, o que ele vai entender, né, que uma garrafa PET é de conteúdo reciclado, a parte de confiar naquela embalagem e tal. Como que está a comunicação hoje com o consumidor? O que você puder compartilhar com a gente de como eles receberam, o quanto eles sabem que agora também aquele filme também já vem com material reciclado. Você podia contar um pouco para a gente esse lado, né? Como que o consumidor recebe e reage a essas inovações? Uma ótima pergunta. Eu acho que, como a gente comentou aqui, é uma demanda crescente, né? Os consumidores, eles cada vez mais estão conectados a esse tema de sustentabilidade e eles, inclusive, eles estão pedindo para que a gente também traga, né, esse tema dentro dos nossos produtos. Então, a gente faz essa comunicação de uma maneira com que a gente consiga explicar para o consumidor de que a gente está auxiliando o meio ambiente, né, reduzindo o consumo de material virgem e promovendo a circularidade, porque existe uma cadeia toda envolvida. Então, acho que cada vez o consumidor está engajando mais com as questões de sustentabilidade, ainda é um desafio, né? Acho que quanto mais a gente conseguir comunicar e quanto mais a gente conseguir dar visibilidade para esses tipos de projeto, mais aceitação a gente vai ter. E eu até convido a todos aí a conhecerem o nosso site, né? Eu acho que é um site que está com uma comunicação muito, muito legal, principalmente esse do compromisso plástico. São informações bem fáceis, trazem alguns dados, bastante iniciativas que trazem, né, exatamente para trazer essa conexão
para os nossos consumidores e eles conseguirem linkar as marcas, né? Então, o Guaraná aí é um super exemplo, foi inovador. A gente teve uma ótima aceitação. Na época, a gente vinculou uma comunicação assim muito simples, mas que traduzia bem, né? Entravam várias garrafas PET e essa garrafa PET que entravam, né? Que deveriam estar sendo descartadas, elas viravam de novo uma nova embalagem. Então, de uma maneira bem lúdica, de uma maneira bem direta, a gente está comunicando essa circularidade que é tão importante para a gente e que também está sendo tão importante para o consumidor. Novamente, né, vocês mostraram algo que, se a gente fosse falar 3, 4 anos atrás, acho que fora pro Marcelo da DEIN, que todo mundo ia falar que é impossível, né? Falar, não, esquece, o que vocês estão tentando não vai acontecer nunca e agora aconteceu. E aí eu te pergunto, João, vocês que estão pela Val Group liderando várias dessas coisas que eram impossíveis e agora estão aí, né? Toda essa quantidade de PET reciclado, esses novos projetos com material retirado da tinta e tudo mais, quais são os produtos que ainda não dá? Você fala assim, olha, esses aqui ainda não dá para reciclar, quais são as próximas fronteiras que vocês olham que talvez daqui a um ano no próximo congresso que a gente vai olhar ou que você convida mais gente para participar da discussão? Bom, assim, ainda existem muitos desafios, né? Os filmes laminados, eles têm uma certa dificuldade ainda para você conseguir transformar isso de novo em uma resina de qualidade, né? Existem as embalagens alimentícias que, nos flexíveis, né? Ainda tem uma certa dificuldade. Na verdade, ainda você não pode utilizar material reciclado, né? Embalagens flexíveis, né? Para alimentos. Mas que, sem dúvida alguma, né, o trabalho de toda a cadeia, né, com as pessoas que estão envolvidas, desenvolvendo tecnologias empenhadas, né, em resolver esses problemas, sem dúvida, acredito que o futuro é bastante promissor. E como que fica agora com esse case que vocês mostraram, né? Eu não sei se foi mencionado e se eu perdi, quando que esse termo encolhível já reciclado entrou comercialmente no mercado e como que vocês estão de previsão de expansão, outras empresas que queiram adotar material com conteúdo PCR, assim, o que elas teriam que contribuir para entrar, são canais, assim, quais são os próximos passos para multiplicação dessa solução? Bom, a gente está introduzindo esse material no mercado aos poucos, né? Ainda não é toda a embalagem da Ambev produzida pela Val Group que tem esse conteúdo reciclado, né? Mas já é algo aprovado, já é algo que está indo para o mercado, né? Então, provavelmente, algumas pessoas já estão tendo acesso a esse material. E os próximos passos, acredito que é justamente isso, né? Você resolver os problemas técnicos de cada item, né, de cada produto, e para você conseguir expandir cada dia mais o uso e a comercialização desse produto. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Acho que aqui vocês mostraram que, novamente, o que era impossível até pouco tempo atrás, que era pegar um flexível pós-consumo, tirar a tinta e fazer outro flexível, é impressionante. E passo para a Luciana e para o Marcos fazerem um fechamento com vocês. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Eu ainda queria, se desse, até fazer uma pergunta para o João Henrique. Né? Gente, eu coloco aqui uma pergunta para todos nós, né, João? Onde a nossa indústria vai estar daqui a 5 anos? Porque eu chamo a atenção para como os esforços, as iniciativas, a tecnologia para o fomento da reciclagem está se desenvolvendo a passos largos. Então, gente, daqui a 5 anos, sem dúvida nenhuma, como o Bruno falou, no próximo congresso, o cenário já será outro. E teremos muitos outros cases para dividir. E aí, João, eu queria te fazer mais uma pergunta. Hoje você trouxe esse case muito ilustrativo sobre as possibilidades, como nós avançamos quando nós colaboramos. Inclusive, nós estamos recebendo aqui vários elogios e comentários no chat do Congresso, justamente parabenizando a Val Group, a Ambev, a DEINC, por esse projeto colaborativo, justamente envolvendo os diferentes elos da cadeia. E então, João, eu te pergunto,
como que outros podem acessar o Volgroup, como que outros podem contactar e contar com vocês para o desenvolvimento de novos projetos de reciclagem? Bom, isso através dos nossos canais de venda, né, das pessoas que fazem parte da Valgroup, pode entrar em contato comigo também, né, quem tiver interesse em desenvolver alguma nova solução, em trabalhar em algum projeto específico, né, então, através do nosso site também, vocês podem entrar em contato conosco, e assim, gente, fica a mensagem, né, eu acho que nós temos tecnologia para resolver problemas de resíduos plásticos no meio ambiente, tá? E nós estamos investindo muito forte em conseguir solucionar cada um desses problemas aí que no dia a dia é só uma questão mesmo de empenho e desenvolvimento tecnológico. Está certo. Obrigada, João. Muito obrigada, João, Karina, Marcelo. Obrigada por estarem com a gente, por dividirem essa experiência, esse case. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E Muito parabéns obrigado, gente. pelo que vocês Parabéns pelo trouxeram. evento. Karina, Marcelo. Valeu. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Boa tarde. Tchau, gente. Muito bom. Cases que sempre nos inspiram e que nos mostram como é possível juntos irmos além.